Olá, estamos começando mais um programa Saúde em Seu Lar. E hoje nós vamos tratar de um tema muito importante, porém um tema que muitas pessoas às vezes não dão tanta importância assim. Vamos falar de pré-natal. Qual é a importância do pré-natal? A importância para que a mãe tenha uma gestação saudável, a importância para que o bebê cresça, desenvolva com saúde, é fundamental que se faça o pré-natal. Hoje vocês vão observar no decorrer do programa quantos exames devem ser feitos em relação à questão de vacina, a questão da participação do pai no pré-natal, a importância também do pai acompanhar, né, o pré-natal da sua companheira, da sua esposa. Por que algumas vacinas devem ser tomadas? Quais são essas vacinas? Quais são os cuidados com a dieta, a atividade física, a importância da atividade física, do acompanhamento, principalmente para fazer os exames, né, de pré-natal, que são os exames que identificam doenças infecto-contagiosas, como por exemplo toxoplasmose, doenças transmissíveis pela doença sexualmente transmissível, que hoje é chamado de infecção sexualmente transmissível, como por exemplo a sífilis, que infelizmente está aí tem sífilis aí, muitas mulheres apresentando a doença, depois transmitindo através da placenta para o seu bebê, a toxoplasmose, a gestação de alto risco, né, que são as mulheres diabéticas, as mulheres hipertensas. Então, são assuntos importantes, relevantes, que vocês têm que acompanhar desde o momento que sabe que está grávida. E hoje existe até uma novidade que se faz o pré-natal, aquelas pessoas que estão, aquela família, né, aquele casal que está programando uma gestação, já começar a fazer o pré-natal, mesmo ser orientado, mesmo antes de estar grávida, né? Então, é um assunto importante que faz sim muita diferença na vida da gestante, na vida do binômio mãe-filho, né? E também a orientação em relação ao parto, se preparar para o parto normal, né? Ainda temos um índice muito grande de cesariana, às vezes até desnecessária, né? Podendo ser parto normal, que faz uma diferença muito grande para a recuperação da mãe, para o aleitamento materno, enfim. Quero convidar vocês a ficarem conosco. Vamos conversar aqui com a Andréia, que é uma enfermeira obstetra, trabalha no sistema público, tem todas umas orientações de protocolo da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde. Programa gostoso, tranquilo, mas que com certeza fará muita diferença essas informações para a gestante, para a futura mamãe. Não saia daí que nós voltamos em um minutinho. Estamos de volta com o programa Saúde em Seu Lar e hoje nós vamos falar de um assunto light, porém extremamente importante. Vocês vão ver no decorrer do programa como é importante falarmos de pré-natal. Quantas e quantos problemas nós podemos evitar, doenças e problemas nós podemos evitar fazendo um pré-natal bem feito, de acordo com o protocolo do Ministério da Saúde. E Poços de Caldas, é claro, não poderia deixar, né, de acompanhar as orientações do Ministério da Saúde. E tenho o prazer de receber aqui pela primeira vez no meu programa a Andréia, que é enfermeira obstetra, exatamente, né? A enfermeira também tem as suas especializações, assim como o médico, né? Então, a Andréia é enfermeira obstetra, trabalhamos juntos lá na Vila Menezes, no PSF da Vila Menezes, e ela é muito envolvida, né, justamente por ter essa especialização dentro da enfermagem, muito envolvida com a questão do pré-natal. E eu convidei a Andréia, que está fazendo um trabalho muito bonito, né, na Secretaria de Saúde, em relação ao pré-natal, lá na nossa área lá, e para falar conosco sobre o pré-natal. Andréia, muito obrigada por ter aceito o meu convite. Né? Eu agradeço, doutora. E vamos aí falar desse assunto, e você mais do que ninguém que está lá à frente da questão do pré-natal, lá no PSF, no nosso PSF lá do Vila Menezes, vai poder explicar para as pessoas isso que eu comecei dizendo aqui, a importância da gestante fazer o pré-natal. E aí, nós já vamos começar com uma pergunta da Maria Lúcia, porque aí você já vai poder
mostrar para as pessoas o que é realmente fazer um pré-natal bem feito. Então, Maria Lúcia mandou por e-mail, e vocês também quiserem fazer perguntas e sugestões ao programa por e-mail, lembrar do e-mail reginacioff@terra.com.br, encaminhar sugestões de tema, perguntas, né, para que nós possamos aí tirar suas dúvidas. Ela pergunta, Maria Lúcia, qual é a importância do pré-natal, Andréia? Bom, Maria Lúcia, sua pergunta é muito pertinente pelo seguinte: o pré-natal ele é uma sequência de consultas médicas e da enfermagem, no SUS principalmente, que conseguem detectar pequenas anomalias na gestação, pequenos problemas que venham a ocorrer que façam com que a gestação não seja mais fisiológica. Então é por isso que a gente faz esse rastreamento de pré-natal. Antes da criança nascer, a gente já consegue detectar esses pequenos problemas que podem vir a acontecer ou não. No decorrer do programa, vocês vão entender, né, isso que a Andréia está dizendo aqui, da importância, né? Porque se você faz um diagnóstico lá na frente de algum problema na mamãe, você já vai tratar a mamãe, é claro, nós vamos citar, por exemplo, a toxoplasmose, por exemplo, e vai evitar aí que o neném nasça com problemas de ordem congênitas, né? Vamos dizer assim. Bom, e o pré-natal começa quando? O pré-natal começa antes da mulher engravidar. Antes? Antes. Esse é um conceito novo? Não. Relativamente novo, não? A gente tem adotado isso mais pertinentemente de 2010 para cá, né? Tá. Com mais incisão, os manuais do Ministério de 2012 trazem isso, mas antes da mulher engravidar. Com 3 meses antes da mulher engravidar, quando assim o bebê planejado, obviamente, ela já vai até a unidade de saúde, a gente já começa os primeiros exames de DST, já começa a suplementação de ácido fólico e os exames do parceiro também, e aí a gente dá o início do pré-natal. Certo. E se a mulher não começa antes, porque o neném não foi planejado, ela pode fazer o pré-natal no momento em que ela souber que está grávida. Ela já se reporta à unidade e já faz a sua primeira consulta. E rotineiramente, se ela está planejando ter um filho, né? O casal está planejando ter um filho, rotineiramente, então, ela vai ter as consultas já. Prévias. Isso. 3 meses Qual antes. Qual é a diferença de um bebê planejado, vamos dizer, né? De uma criança que se planeja e começa para Natal antes, de uma que começa depois. Existe diferença? A diferença, tá? Vocês têm notado? A diferença tá que, primeiramente, o bebê planejado, ele já vem com uma certa estrutura, né? É um bebê que foi querido, que foi desejado. Então, a mulher já começa a suplementação e os exames que precisam antes. Então, a gente vê uma comorbidade menor. Muitas vezes, o neném que a mulher descobre que está grávida bem depois, principalmente depois dos 3 meses, já vem aí com uma possível agregação aí negativa devido a pequenas deficiências que a mãe possa vir a ter. Por isso que é importante ela começar antes. Esses testes que se faz em farmácia, vocês são testes confiáveis? Ou realmente no atraso menstrual já procurar para fazer o beta-HCG, que é o que eu quero que você já explique o que é o beta-HCG. Beta-HCG é um hormônio produzido pela placenta quando o neném acaba nidando ali no colo do útero. O que é nidar? Não só para as pessoas entenderem. Desculpa, a terminologia a gente não, acaba mas aqui se habituando. A gente não tem problema, pode falar, que aí eu vou intervindo quando para você explicar, mas é interessante as pessoas aprenderem o nome certo também, o nidar, né? É que é quando o bebezinho gruda ali, né? Isso. No colo do útero, no útero. E aí, esse bebezinho, ele começa a produzir um hormônio que vai, à medida que a gestação vai evoluindo, esse hormônio vai tendo maiores concentrações no sangue. Aí o pessoal fica perguntando, nossa, mas o teste de farmácia, será que ele dá certo mesmo? Porque a minha amiga fez, não sei o que, não deu tão certo. Acontece o seguinte, com 1 dia de atraso menstrual, aquele teste já consegue detectar se existe beta-HCG na urina. O que a gente recomenda? Que a mulher faça com a primeira urina da manhã, porque é onde tem maior concentração de beta-HCG. Então, tá desconfiada que tá grávida? Corre lá no postinho,
faz uma amostrinha no potinho que a gente tem lá e faz na hora. E na verdade o município tem um protocolo que ele pede 15 dias de atraso menstrual. Eu ia te perguntar quanto tempo de atraso menstrual para a mulher já falar, olha, tem que procurar. Um dia a gente já consegue saber pelo exame de urina. Certo. Só que o município institui 15 dias de atraso menstrual para procurar. Por quê? Estresse altera o ciclo menstrual, sim, muita coisa. Alimentação, N fatores. Então a gente pede essa janela de 15 dias porque aí é certeza de que realmente está atrasado. Ela vai lá, faz teste de urina e aí a gente detecta e já dá início no pré-natal. André, uma coisa que preocupa, eu tenho certeza que vocês também ficam preocupados lá no sistema como um todo, quantas gestações, principalmente em adolescente, que às vezes esconde a gestação, né, porque não tem estrutura, enfim, todos aqueles problemas de ordem familiar, né, e esconde a gestação e muitas vezes chegam na Santa Casa até, que é onde nós fazemos o parto pelo SUS, né, aqui em Poços, para fazer até exames lá, até HIV, por exemplo, e até VDRL, por exemplo, né, isso é muito preocupante, né, vocês chegam a pegar, por exemplo, já meninas, ou até pessoas um pouco mais com uma idade maior que quis esconder a sua gravidez já numa fase final, isso gera muito problema, né? Com certeza. Gera. Essa semana nós tivemos o agendamento de uma mulher, de uma menina, que está no 6º mês de gestação. Muita coisa pode ter acontecido. Muita coisa. Ela pode ter uma toxoplasmose, que a gente vai abordar mais pra frente, e não ter tratado, o nenê tá sofrendo uma consequência, ela pode ter uma DST e não sabe, ela pode não ter o nível adequado de determinadas vitaminas no organismo e ter causado uma má formação para o nenê. Então, quanto antes você iniciar o pré-natal, melhor. Antes de engravidar, se possível. Se possível. E aí, o pai, você falou ali, os pais, o pai também tem que fazer o pré-natal. Pai tem pré-natal. Aí, ó, gente, isso é interessante, pai ó, tem os maridos aí, olha, tem que fazer o pré-natal. E como é que ele participa, assim, desse pré-natal? Primeiramente, a mulher, ela tem todo o direito de levar quem ela quiser na consulta. Ah, tá. Quem ela quiser. Mas a gente vê que quando, assim, é um casal que já tem uma união estável, eles gostam de estar ali participando. E o pai, antes mesmo da mulher engravidar, ele já começa o processo de pré-natal junto. Ele faz os testes rápidos de DST. Também. A gente faz o teste de tipagem sanguínea nele também. A gente já dá as primeiras orientações em relação à paternidade. Então, ele junto com a mulher, ele também faz os exames. Ele fica grávido, justamente. Fica grávido, é verdade. É muito interessante. E os homens, sejam companheiros, né, eles participam muito ou ainda não tem culturalmente essa que, não, minha mulher está grávida, ela que se vira lá e tudo bem, pronto. Ainda existe uma resistência, vamos dizer assim, Andréia? O que eu mais vejo lá no pré-natal são as mães e as sogras do gestante. Sogra? Sogra, elas levam a sogra. O homem, ele participa assim, alguns participam, mas eu percebo que eles ficam muito receosos de estar na consulta pré-natal, eles se sentem invadindo o universo feminino e não é verdade, porque a gestação, ela não é só da mulher, ela é do homem também. Inclusive para aprender também, depois ajudar a cuidar do bebê e tudo, dividir mesmo, né, André? Sim, dividir as tarefas, né? Entender as alterações que acontecem na mulher. Sim, que são abordadas. Que não são poucas, tanto de origem orgânica, corporal, como mental, como psíquica. Sim. A mulher às vezes se sente feia. Eu acho linda a gestante, eu acho grávida linda, mas tem mulheres que infelizmente, ai, nossa, tô feia, minha mama cresceu, minha barriga, não sei o quê. Então, e essa participação é muito importante para que nasça uma criança amada, tranquila. E o pai se sente envolvido, né, no processo. Você acha que a participação do pai, né, da criança, no pré-natal diminui a questão da depressão pós-parto? Você acha que tem isso pode diminuir, que ainda a depressão pós-parto é comum? A depressão pós-parto existe e é muito negligenciada, porque muitas pessoas falam que a mulher está fazendo graça, porque ela não é mais o centro, e não é verdade. A mulher, quando ela se sente apoiada pelo parceiro, ela tem maiores chances
de seguir com tranquilidade e segurança o pós-parto, porque ela sabe que ela vai ter auxílio, que ela vai ser compreendida. Então, o pai, o companheiro se envolvendo no pré-natal, a gente percebe uma tranquilidade maior. Em termos científicos, sim, não tenho nenhum dado concreto recente para te passar, mas o que a gente observa na abordagem no dia a dia é que a mulher ela fica mais tranquila com a assistência do parceiro. André, vamos agora perguntar da Amanda. A Amanda também encaminhou um e-mail perguntando assim se aqui, né, todas as gestantes têm acesso ao pré-natal. Quer dizer, acho que ela quis perguntar se tem facilidade, né, para fazer o pré-natal. Uhum. Nós vamos falar da nossa realidade em Poços de Caldas, viu, André? Porque nós estamos aí atingindo quase 29 municípios, né? A TV Poços, o programa Saúde em Seu Lar, e é claro que muitas pessoas podem falar, mas na minha cidade nós estamos falando da nossa realidade aqui, mas existe aí o direito da mulher ao pré-natal, não é isso? Sim, claro. Seja qual cidade for. Sim. Aqui no município, as mulheres, a gente tem por protocolo receber essa gestante, no momento em que o beta-HCG dela positivou, que é aquele testezinho, né? Uhum. A gente recebe ela já ou inicia a consulta no mesmo dia, ou nos casos, né, que o enfermeiro naquele momento está ocupado, ou então está com uma agenda mais extensa, já deixa agendada a primeira consulta de pré-natal, para aquela semana mesmo. Ó, só não faz quem não quer. Só não faz quem não quer. Vamos resumir, né? E a questão também de outras cidades aí, todas as gestantes têm direito legal de cidadã, né, de cidadania de fazer o pré-natal, pelo amor de Deus, né? Todos têm direito. Então, os municípios realmente têm que se organizar, né, ou se não tem condição fazer referência, enfim. Né, o SUS é um sistema integrado, universal e com equidade, ou seja, todos têm o direito, não é isso? Independente de sua classe social, todos têm direito à saúde, isso está na nossa Constituição. Por que tem mulheres, às vezes, perguntam, só fazer um adendo aqui para não ficar dúvida, o beta-HCG é feito no sangue, né? Isso, a gente tem dois tipos de beta-HCG. O beta-HCG da urina, que tem no postinho, e o beta-HCG de sangue. Se o da urina der negativo e a mulher continuar com mais 15 dias de atraso, aí a gente pede um de sangue. De sangue. Tem beta-HCG dos dois jeitos. Que esse aí não tem erro, né? Existe. Principalmente no início da gestação, quando ela tá com 1 dia de atraso menstrual. Não, mas estou falando com 15 dias de atraso. Não, aí não tem erro. Não, com 1 dia tudo bem. Com 1 dia o de urina até é mais preciso do que o de sangue. Agora com 15 dias sem chance. Sem chance. Por que tem mulheres que estão grávidas e menstruam? O que acontece? Isso é uma dúvida que eu tenho certeza que muitas mulheres têm, né? Tá grávida, fez o teste, tá lá até fazendo pré-natal, de repente... Desce um sangue. Desce um sangue. Aí tem que ficar de olho, né? Pois eu já tive uma paciente que fez o pré-natal com a gente. Ela começou o pré-natal dela com 8 semanas. E aí eu perguntei pra ela assim, qual foi a data da sua última menstruação? Aí ela me falou uma data que fazia mais ou menos assim... umas 5, 6 semanas, e aí ela falou assim, mas essa menstruação foi diferente, porque ela veio menos sangue. E tem muitas mulheres que acham que menstruaram no começo da gravidez e não menstruaram. O que acontece? Né? Na hora de grudar no útero, ele vai adentrando ali as mucosas e promove um sangramento. Então isso não é menstruação, é nidação. E tem mulher que fala, mas eu menstruei, faz... tantas semanas não menstruou. Essa é na hora que o neném tá fixando lá. Fixando ali que você teve um sangramento. Em alguns casos também acontece sangramento. Que é um sangramento ou por aborto. Ameaça de aborto. Ou então porque a placenta tá muito lá para baixo, que é a placenta prévia que a gente chama. Ou então porque teve relação sexual. Aí estimula ocitocina, rompe pequenos vasinhos ali. E aí a mulher acaba sangrando. E a mulher pode ter relação sexual até quando? A mulher pode ter relação sexual... O que vocês orientam? O tanto que ela quiser, desde que ela seja uma gestante de risco habitual. Se tiver alguma patologia que possa vir a comprometer a gestação... Uma placenta prévia, uma ameaça de aborto. Aí não, por quê? Claro. Porque aí o seu organismo vai liberar hormônios, né, ocitocina, vai promover a contração uterina e pode ser que você expulse o bebê, né? Isso que a gente quer. Mas se você tá uma gestante tranquila, de risco habitual...
Namorar é muito bom, inclusive tem estudos que demonstram que o bebezinho gosta dos movimentos sexuais dentro do útero e ele sente descarga de endorfinas e promove bem-estar para o feto. É interessante, é só para orientar. Mas, gente, olha, se teve sangramento, né, é procurar, né? Já faz o pré-natal, mesmo se não tiver na época de fazer, que nós vamos perguntar já para a Andréia aqui, quantas consultas, enfim, é procurar. Olha, eu tive um sangramento. Se for anidação, quem vai determinar, orientar e fazer isso é o pessoal que é especializado, que está realmente aí com toda a capacitação, né, com toda a expertise técnica para poder estar orientando. Vamos à pergunta da Lúcia Helena. Ela mandou um e-mail perguntando o seguinte: André, o que é gestação de alto risco? Como é que é isso? A questão falou, e aquela gestação de alto risco? Lúcia Helena, hoje a gente tem algumas definições para alto risco, tá? O que é uma gestação de alto risco? É aquela gestação que basicamente fugiu do fisiológico, fugiu do que seria o esperado. A gente sabe que o seu corpo vai mudar, algumas coisas vão mudar, mas existem mulheres que apresentam determinadas situações na gestação que podem levar ela ou o bebê a ter um risco de morte ou de uma morbidade ou de alguma deformidade, alguma deficiência. Por exemplo, pressão alta pode dar um AVC na mãe. De repente o neném nasce bem, vamos dizer, mas a mãe pode ficar sequelada por um AVC, ou o neném não nasce bem também, porque ele pode ficar restrito. Você pode chegar na questão da pré-eclâmpsia. Então assim, tudo que pode causar um dano maior é referenciado por alto risco. Agora a gestação que segue tranquila é de risco habitual. Diabetes é alto risco, pressão alta, toxoplasmose. Idade. Mulher, por exemplo, às vezes eu falo, mas 36 anos é nova ainda, né? Mas para a gestação já é considerada... Então, o que a gente tem de novo? Como é que está o protocolo de novo nessa situação? O que a gente tem de novo do Ministério? O Ministério fala assim pra gente que o fator idade isoladamente não necessariamente é alto risco mais. Ah, sim. Eu tive uma gestante nem de síndromes e nada? Então, Down, por exemplo. Existe o risco de maior de determinadas complicações. Então, mulheres acima de 35 anos. A gente sabe que existe um risco maior de diabetes na gestação, de alteração de pressão na gestação. A gente sabe que tem um risco maior de trissomia do 21, que é a famosa síndrome de Down. A gente sabe que existem esses riscos. Só que isoladamente, a idade não é considerada mais fator de alto risco, porém, é um fator de atenção. Então, essa mulher, ela tá bem, tá evoluindo bem, ok, vai continuar no risco habitual, mas deu aí qualquer alteradinha, a gente já fica mais... E na menina, por exemplo, 12 anos, 13 anos, aí é complexo, hein? É mais difícil ainda porque uma menina de 12, 13 anos, ela é uma criança. Olha o tamanho do útero. Então o corpo dela não está desenvolvido adequadamente. O Ministério também não diz que este fator isoladamente seja de alto risco. Porém, a gente tem uma atenção maior, porque a gente sabe que é diferente de lidar com uma menina do que com uma mulher de 40 anos. Porque a mulher de 40 anos, ela já tem consciência adulta. Sim. Agora, a menina, às vezes, ela negligencia cuidado. Então, a gente sabe que não é alto risco, mas automaticamente a gente passa a ter um cuidado redobrado. Tá ok. Porque inclusive adolescentes e tudo, a possibilidade, né, a chance estatisticamente comprovada de ter prematuro é muito grande, né, André? Sabe disso, né? Maioria de prematuros, quando você vai fazer as avaliações, a estatística, o estudo, né, de meta-análise e tudo, você observa que são, assim, meninas mais novas, aí, vamos dizer assim. André, nós vamos ter que ir para o intervalinho, rapidinho, programa gostoso, programa light, um programa muito informativo e muito importante, porque nós estamos falando de duas vidas, né, da mamãe e do bebê, né, com toda certeza. Quero convidar vocês a continuarem conosco, lembrando que o programa é todo domingo, 19h30, com reapresentação às quintas, 16 horas, e às sextas, 6 horas da manhã, quem acorda cedinho aí, já querendo se informar, saúde e celular, aqui pela TV Poços, HDI 21.1, também pelo YouTube, programa Saúde em Celular com a doutora Regina Cioff. Não deixem de assistir, porque eu faço questão de
fazer a diferença na sua vida. Volto em um minutinho. Estamos de volta com o programa Saúde em Seu Lar. Estou aqui com a Andréia, que é enfermeira obstetra. Ela trabalha no PSF lá do Vila Menezes, né, que a gente chama Santo André. Trabalho com ela lá. E a Andréia, ela trabalha muito essa questão do pré-natal, né? A enfermeira obstetra tem que realmente colaborar aí com o município, com o seu conhecimento, nos protocolos e tudo mais, né? Já aproveitando, parabenizar a Andréia pelo trabalho dela e pelo trabalho da secretaria em relação ao pré-natal, que realmente aquilo que é bom a gente tem que dizer, né? Quando as coisas estão positivas, a gente diz. Quando também não estão, a gente tem que dizer. Mas na questão do pré-natal, é parabenizar a Secretaria de Saúde, né? Com a equipe que está envolvida em cuidar do binômio mãe e filho. Andréia, quando que começa a mãe sentir o bebê mexer? Isso é uma pergunta importante, porque se para de mexer depois de uma certa... ou não mexe, né? É uma questão de atenção, né? A mulher ela começa a ter percepção dos movimentos fetais a partir da 20ª semana de gestação. A princípio ela até acha que parece um pouco com gases, ela acha que é gases, mas não é, já é o bebê trepidando ali dentro. E quantas semanas? Segue a partir da 20ª. 20ª semana. Isso. E aí, depois disso, ela vai sentir esses movimentos cada vez mais definidos, porque o bebê vai crescendo, então ela consegue perceber melhor. Mais ou menos 4 meses, não é isso? Isso, mais ou menos 4 meses. Não é exatamente... Isso é que a gente fala em semanas na obstetrícia. A gente fala em semanas na obstetrícia, mas é mais ou menos 4 meses, não é exatamente 4 meses, né? Tem uma conta que se faz aí, que não vem ao caso agora. Agora, em relação à mobilidade do bebê, o que se espera? O que vocês orientam a mãe para ela observar? Porque aí a mãe que tem que realmente ficar atenta. A literatura traz vários consensos, né, de mobilidade fetal, vários números, e a gente adota o mínimo de 6 movimentos fetais por hora. 6? Isso, lembre-se que o neném dorme dentro da barriga, então às vezes o neném tá quieto e a mãe fica super desesperada, nossa, tá mexendo pouco. Vai lá, come um chocolatinho, dá uma caminhada, o neném vai dar uma despertada. Come chocolate? Pra mandar glicose? Justamente, o neném gosta de glicose, então aí manda um docinho. Quem não gosta de doce, né? Aí ele fica, lógico, assim, dentro da possibilidade. Claro, tem as diabéticas, né? Nós vamos falar daqui a pouco de dieta. E aí, né, o neném mexe mais, conta 6 movimentos por hora, menos que isso, procure uma unidade de saúde. Tá. Vamos agora à uma pergunta aqui da Giovana. A Giovana pergunta para você, André, quais são os exames que devem ser solicitados no pré-natal hoje? Qual que é, quais os exames, enfim, o protocolo aí do Ministério da Saúde que vocês estão seguindo aí? O protocolo do Ministério pede que a gente peça, na primeira consulta de pré-natal, o exame de sangue, o hemograma completo, tipagem sanguínea, pede para que a gente já colete toxoplasmose, exame de urina, exame de fezes apenas se a mulher tiver realmente uma anemia muito forte, para a gente investigar parasitose. E tem uma novidade no protocolo do Ministério, que é eletroforese de hemoglobina. Porque o que quer dizer isso? É para ver se a mulher tem traços de anemia, né? De um caráter que tem a ver com a raça negra. Né? Então, como a nossa população é muito miscigenada, pode ser que essa mulher tenha uma anemia porque a massa dela não é muito eficiente. Então, agora a gente faz esse também. A eletroforese. Então, vamos repetir. Urina, hemograma, o de sangue. E agora a gente faz também os testes de IST, não fala mais DST, IST já faz lá na hora, na primeira consulta, já faz teste rápido. Por que não fala mais DST? Porque agora é infecção sexualmente transmissível. Não é... doença. Tá certo. Aí a gente mudou o nome. Aí a gente já faz tudo isso na primeira consulta. E a mulher já sai com pedido de ultrassom. Dentro do IST, o que se pede? HIV, sífilis, hepatite B e o município custeia hepatite C, que não é protocolo do Ministério, mas nós temos o rastreamento hepatite B e hepatite C. Isso. Tá, que são as hepatites, não como muita gente pensa, muitas hepatites são
transmitidas sexualmente também, né? Justamente. Por sangue. Transfusão nem tem mais hoje, porque é um protocolo rigorosíssimo, né? Antigamente ainda se tinha, agora não. É muito segura a transfusão. É muito segura mesmo. Vamos ouvir aí a pergunta, então, da Samantha. A Samantha pergunta para você o seguinte: quantas consultas devem ser realizadas no pré-natal? O Ministério da Saúde traz que são 6 consultas. Só que a Organização Mundial de Saúde, no fim do ano passado, lançou algumas recomendações para o pré-natal. E a Organização Mundial de Saúde subiu esse número de 6 para 8. O Ministério atualmente adota 6, mas a Organização Mundial de Saúde já fala em 8. A gente percebe que a mulher que começa o pré-natal direitinho, desde o início da gravidez, termina o pré-natal em torno de 10 a 12 consultas. Então, pois é, mas aí ela procura por espontânea. A primeira consulta, ela vai procurar porque o beta-HCG dela positivou. Não, tudo bem. Aí depois disso, a gente amarra ela. E aí, na hora que ela já sai da primeira consulta, ela já sai com a segunda agendada. Agenda. E assim agenda por diante, até o final da gestação. E se ela não foi, a gente liga. A gente fica atrás dela para ela poder comparecer à unidade. Então, vamos dizer, é uma média aí de 8. Uma média de 8, às vezes termina com 10. É muito comum terminar com 10 o pré-natal que então, segue, praticamente passa as 2 recomendações. Vai todo mês e às vezes até mais uma vez. No fim da gestação, a mulher vai semanalmente. Ah, tá. A partir da 36ª semana, porque vocês semanalmente. pedem ou porque ela vai, porque ela sente necessidade de segurança? O protocolo do Ministério diz que até a 28ª semana ela deve ir mensalmente. Depois da 28ª, 36ª, quinzenalmente, depois semanalmente até ganhar neném. André, uma coisa que é interessante é o seguinte, você falou aí até várias vezes, você falou assim, olha, gestação de risco habitual. Porque nós sabemos que gestação não é doença, certo? Justamente. Se não é doença, por que esta preocupação tão grande? E aí, o que você chama de risco habitual? Quer dizer, o que eu quero dizer para você? Toda gestação, embora não seja doença, tem risco. Isso. Antes, a gente chamava Por isso assim... você fala de risco habitual? Justamente. Antes, a gente usava o termo baixo risco, que não se usa mais. A gente usa risco habitual por quê? Não é doença, realmente gravidez não é doença. Mas a gente sabe que é um estado especial aquele que a mulher se encontra. Então, existem pequenos riscos daquela gestação não ser mais fisiológica. Então, a gente vigia de perto para saber que tá tudo bem. Ou não, né? E identificar precocemente. Tá. Então, gente, deu para entender, né? Então, as pessoas falam, mas se não é doença, porque é risco, né? É porque realmente é um fator ali, está gerando uma criança, existe uma série de alterações no metabolismo, uma série de alterações no organismo daquela mamãe, né? Então, realmente é algo que precisa, não é doença, mas precisa ter todo um cuidado diferenciado e especial, que é o pré-natal, que é fundamental. Vocês estão vendo aqui a Andréa falar aí da importância do pré-natal. Aí a Thalita pergunta para você o seguinte, né? Aí depois já emendo uma outra pergunta. O que vocês orientam em relação à dieta? Afinal de contas, a mamãe tem que comer por 2 mesmo? Como é que é essa história? Thalita, pertinente sua pergunta. Por quê? A gente observa o comportamento das pessoas mais velhas, né? Das vós, da gente que gosta de ver a gente gordo, né? Que diz que tá grávida tem que comer por 2. Não tem que comer por 2. Obviamente, seu organismo vai ter uma demanda maior, vai pedir um pouquinho mais de comida porque tem um neném crescendo ali dentro. Só que não tem que comer por 2. Você vai aumentar pouco as suas porções, né? Vai fracionar elas. Sente mais fome, André? Sente mais fome. Verdade, sente mais sede, sente mais sono. Só que não precisa comer por 2. Então, você vai se alimentar até se sentir satisfeito, obviamente, mas sem exageros, se alimentar bem, fruta, verdura, legume. Tem um estudo preliminar que sugere que o neném consegue sentir pequenos traços de amargo já no líquido amniótico. Seria interessante a mulher comer os folhosos verdes escuros, a chicória, a couve, porque o neném já vai se habituando àquilo desde a barriga. Então, quanto melhor você for comendo na sua gestação, melhor vai ser a alimentação dele na fase... Isso aí pode até ajudar depois na introdução dos alimentos. É claro que a gente incentiva o aleitamento materno exclusivo, que nós vamos falar daqui a pouco, até o 6º mês,
né? O importantíssimo, os primeiros 1000 dias, desde a concepção até 2 anos de vida, que é o grande diferencial na saúde tanto do bebê quanto do futuro adulto, né? Evitando depressão, evitando obesidade e uma série de coisas. Nós vamos fazer um programa aqui só sobre a questão dos 1000 dias, tá? Os 1000 dias aí é o grande diferencial para que a gente tenha adultos mais saudáveis lá no futuro. Por isso é importante o aleitamento materno exclusivo até o 6º mês e depois, pelo menos, até 2 anos, né? Que é um outro programa que nós temos muito que falar em relação a isso. Tá bom, então a mulher vai se alimentar, isso vai ajudar até o bebê a comer melhor lá. E em relação ao peso, o que é o normal, vamos dizer, de ganhar de peso? E se a mulher passa aquele peso ou se ela já é obesa, qual que é a orientação que vocês estão dando? A gente orienta que o esperado para a mulher ganhar durante a gestação seja em torno de 9 a 10 quilos. Isso, a placenta com tudo. Porque a gente conta que ele vai sair dali um neném de 3 quilos, 3 quilos e pouco. Mais placenta, o sangue, aumenta o volume do sangue, a mulher enche, enfim. Aí, se a mulher ganha um pouco mais de peso que isso, e às vezes é muito mais de peso, porque tem mulheres que ganham 20, 30 quilos na gestação, ela aumenta o risco de ter pressão alta na gestação, aumenta o risco de diabetes gestacional, né? E se ela ingere muito carboidrato, né, que vai glicose para o sangue, o neném fica muito grande, nosso neném é muito grande, que é o famoso GIG, que a gente chama, né? Então, a gente... Com as consequências de GIG, né? Com as consequências de GIG, justamente. Aí tem nutricionista para estar orientando? Lá, não são todas as unidades não, que mas tem tem suporte, como referenciar. Mas tem. Aqui em Poços, a gente tem a nutricionista que fica nos polos, Zona Leste e tudo mais, e a nutricionista do NASF. Várias unidades têm nutrição no NASF, que pode dar essa orientação. O que é o NASF, Andréia? NASF é o Núcleo de Atendimento à Saúde da Família, que é composto por nutricionista, psicólogo, equipe multidisciplinar. Isso. Olha, eu sempre digo, né? Nós temos sim nossos problemas na saúde. Claro que nós temos, que a saúde realmente é bem complexa, né? Tô falando em termos de estrutura, né? Mas Poços de Caldas, eu sempre disse isso e digo, nós temos que ter orgulho da nossa estrutura, dos nossos instrumentos de saúde, né? Dos nossos espaços, dos nossos profissionais. Nós temos que ter orgulho. Temos problema, onde não tem problema com a saúde, né? Com esse financiamento que existe, com a demanda crescendo cada vez mais, com a população envelhecendo, precisando cada vez mais de cuidados especiais, é claro, mas a gente tem muito orgulho do que nós temos aqui em Poços de Caldas, né? Eu sempre gosto de dizer isso por uma questão até de justiça, né? A gente só espera que as coisas continuem melhorando cada vez mais e não realmente perdendo já programas ou ações desenvolvidas que realmente são importantes. Eu sou muito a favor da continuidade daquilo que é bom. O continuismo não, mas a continuidade daquilo que é bom, independente da política de quem está no governo, essa deve ser mantida, é a minha opinião. Porque só quem ganha com isso é a própria população. Andréia, política à parte aí, né, Andréia? Mas assim, vamos à pergunta. Não, antes da pergunta que eu vou fazer da Vera, eu quero perguntar para você o seguinte, o tempo máximo de uma gestação, em semanas? A gente tem pela literatura que uma gestação a termo deveria ir até 42 semanas, né? Sim. Mas aí a gente para pensar, mas espera aí, não são 9 meses de gestação? Então 40 semanas já não dá 10 meses? Mas não, porque a gente espera completar o mês, né? Alguns estudos sugerem que essa gestação pode até passar de 42 se bem monitorada, sem prejuízo para o feto, tá? Só que a gente observa que o ser humano leva a gestação até 42 semanas. É muito raro lá na unidade que eu trabalho chegar uma gestante a 42. 41 ela entra em trabalho de parto espontaneamente. Já entra em trabalho de parto espontâneo. 42, né, que a gestação, depois disso é uma gestação até tardia, né, prolongada, a gente já não vê tanto. E daqui a pouco eu vou te perguntar a questão do seguinte, a mãe, o que é realmente, que hora que a mãe deve procurar? Porque a ansiedade começa a tomar conta, né, principalmente da primigesta, né, e começa muita, sabe, vizinho fala, parente, olha, será que não vai nascer, tá passando da hora. Então é bom você orientar, inclusive deve ser orientado, com certeza vocês orientam durante o pré-natal, né?
dessa questão, não nasce, não, vamos para cesárea, e não é assim, né, gente? A gente tem que estimular o parto normal, que é o natural, não é isso? A mulher recupera mais rápido, é muito bom para o bebê, a amamentação, é só vantagem, né? A cesárea tem aí as suas indicações, e nós já fizemos um programa só sobre parto cesárea e parto normal. Quem assistiu viu aí a diferença. Mas aí tem uma pergunta aqui que eu acho bastante interessante, principalmente por questão da gente incentivar o aleitamento materno, né? A pergunta da Vera, que ela te pergunta, mandou e-mail perguntando, no pré-natal se orienta em relação ao preparo da mama para o aleitamento materno? A gente orienta desde a primeira consulta, porque o que a mulher acha? Eu não vou dar de mamar porque o meu seio vai cair. Muita gente chega lá falando, o seu seio não cai porque você deu de mamar. O seu seio fica flácido porque ele cresceu e depois ele murchou. Então fica uma leve flacidez, sim, mas não cai porque você deu. Viu? E recupera. Fazendo atividade física depois. A mulher que não ganha muito peso na gestação, que ganha só adequado, a mulher que faz exercício físico, recupera tranquilamente. E aí a gente já orienta desde o começo, tomar sol nas mamas, o cuidado com as mamas de não esfregar, não tomar banho muito quente, né? Não apertar. Passar olhinho, passar aqueles olhinhos para hidratar, vocês olhinhos. Então, o que a gente tem visto na literatura, não, que é na até prática dá interessante, certo, né? Mas o que se preconiza? Seria mais interessante que o óleo até a questão do hidratante. Óleo de amêndoa que eu tô dizendo. Isso, porque o que acontece, o óleo muitas vezes ele segura a hidratação por baixo da camada de óleo. À medida que o óleo vai sendo absorvido, a hidratação é liberada. O hidratante, ele ajuda a hidratar mais ainda, além da hidratação natural da pele. Então você pode fazer, vamos supor, o óleo no banho, que seria legal, a hidratação depois cedinho, do banho. Entendeu? E banho quente, gente, é um problema. Não é só por questão de pele de gestão, não. Qualquer banho quente é horrível para a pele. Resseca mesmo. E gestante, que tem toda uma alteração aí de tudo, inclusive da pele e tudo, acaba pior. Lacerando, fissurando. Agora, o sol é importante porque ele enrijece, então ele dá uma certa resistência. Depois, na hora que o bebê for mamar, né, que for sugar, ele vai ferir. Agora, uma coisa que eu quero abrir um parênteses aqui, antes da gente ir para o último intervalo, é o seguinte. A posição de mamar é fundamental. A posição correta de amamentar. Muitas fissuras, né, machucados que acontecem é porque não sabe como fazer, colocar o bebê certinho, tem uma posição correta, a forma de tirar o bebê, não puxar o bebê, sabe? Aí ele puxa o bico. Isso também nós vamos orientar aqui quando a gente for falar de aleitamento materno. Mas tudo isso é orientado no pré-natal, né, André? Com certeza. E à medida que a gestação vai evoluindo, eu vou intensificando essas orientações. Com certeza. Bem, nós estamos indo aí para mais um intervalo, o programa está quase no final. Quem quiser encaminhar seus e-mails para reginacioff@terra.com.br, encaminhe seus e-mails com sugestões do programa e também perguntas que queiram fazer aqui para os profissionais que com tanta boa vontade vêm aqui dar essas orientações. Não saiam daí, que eu não vou sair daqui e volto já já. Estamos de volta com o programa Saúde em Seu Lar. Quem chegou agora aí perdeu um programa maravilhoso, mas não fica triste não. Assiste na quinta-feira, ou assiste na sexta-feira, ou assiste no canal do YouTube, programa Saúde em Seu Lar, com a doutora Regina Cioff. Hoje estou aqui com a Andréia, que é enfermeira obstetra, né? Então, extremamente envolvida e com capacidade e expertise para tratar deste assunto que nós estamos falando hoje, que é o pré-natal. E aí, André, parto normal ou cesárea? Que agora vamos... Nesse finalzinho aí, parto normal ou cesárea? Eu tenho um amigo que um dia ele me disse assim, André, você é contra o parto cesáreo, né? Eu não sou contra o parto cesáreo. O parto cesáreo é um parto que salva milhões de vidas todos os dias. Bendito seja quem iniciou isso daí. O problema é fazer o parto cesáreo quando não existe real indicação. Então, se você teve uma gravidez tranquila ou não tão tranquila, que não contraindique um parto normal, o ideal é o parto normal. Ajuda na questão do aleitamento, a voltar o corpo, porque o pessoal tem em mente que o parto normal dói e o cesáreo não.
E não é bem assim. Eu tive os dois, tá, André? E não, minha mãe me teve de parto normal e minha irmã de parto cesárea. E ela disse, André, eu teria 10 partos normais. Não teria outra cesárea. Porque o diferencial tá, o parto normal dói ali no momento da evolução do parto. Nasceu, o neném acabou a dor. Já o parto cesáreo dói com o neném chorando no colo, né? Mas, obviamente, se a indicação do seu parto for real e fundamentada para um parto cesáreo, né, não se preocupe. Mas podendo, parto normal... Gente, quem indica é o médico. Né? O médico, juntamente com a equipe dele lá, que, né, vamos fazer porque não está evoluindo, está hipertensa, enfim. Tem várias indicações que não vem ao caso hoje aqui do programa. Mas o que não pode é ficar forçando a barra, sabe? Olha, eu quero, porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero, porque o neném vai morrer, porque vai isso, vai aquilo. Tem que confiar, né? O médico, ele é responsável pelos atos dele. Atos médicos, ele é responsável pelas indicações dele, né? Então, é ter tranquilidade, confiar, não é isso? Que o médico vai determinar se tem que ir para uma cesariana ou não tem que ir para uma cesariana, não é isso? Agora, o interessante, né, o parto normal é o mais seguro, é o mais correto, o normal que é o natural, né, desde que o mundo é mundo. Agora, por que tem tanta cesárea assim no Brasil, não? Então... Que não é uma questão, isso é no Brasil, eu acho que não é só no Brasil, não, acho que é no mundo. Então, e olha que interessante, a gente observa que os países que têm maior taxa de partos normais são países desenvolvidos, onde o pessoal teria dinheiro para pagar cesárea. A Organização Mundial de Saúde fala que o normal é ter, que o ideal, desculpe, seria ter em torno de 10 a 15% só de cesárea. No Brasil, a gente tem no SUS em torno de 56% de cesárea. E melhorou, no SUS, viu? Melhorou. E soube da melhora, que tem acompanhado os informes epidemiológicos e chega a 100% melhorou na rede privada, dependendo da operadora. O que a gente associa a isso? A despreparo da mãe, que fica receosa, a questão profissional, cultural. Né? Cultural. Então, assim, a gente luta para amenizar isso. Se países desenvolvidos, como Holanda, como Alemanha, que tem taxas de parto normal muito elevadas, por que não no Brasil? Lá eles teriam como bancar cesárea para todo mundo se quisessem, mas não, optam pelo normal porque sabem dos benefícios. Uma coisa que eu lembrei agora aqui que eu quero falar, eu já falei isso aqui no programa com outros profissionais, mas eu quero repetir. Sabia que o aleitamento materno, sugar ao peito, diminui o risco de câncer? Né? Só isso daí. Tá? Diminui o risco de câncer. Se eu falo que tem uma coisa que é perfeita nesse mundo, chama-se aleitamento materno. É perfeito. É que não tem nada contra essa questão do aleitamento materno. Tem pouquíssimas contraindicações, mas pouquíssimas mesmo. Então, gente, olha, realmente, tiver que cair o peito um pouco, deixa cair, depois dá um jeito, sobe, faz plástico, faz tudo, não é isso? Faz ginástica. Faz ginástica, faz atividade física, gente, porque, olha, o benefício é muito grande. É uma coisa imensurável, né? Eu sou assim, eu luto demais dentro da minha área como pediatra, porque eu sei o que é uma criança que mama no peito, eu sei que uma criança quando não mama no peito, né? Com toda certeza. André, nós estamos no finalzinho do programa. O pré-natal. Nasceu o bebê, acabou? Não. Não? Não. Depois do pré-natal a gente tem a consulta puerperal, que a mulher volta para iniciar a contracepção, para as últimas orientações. Ela toma o ferrozinho, né, o sulfato ferroso, até 90 dias após o parto. Ela volta na unidade com 7 dias para levar a criança para fazer o teste do pezinho. A gente aproveita, dá uma olhadinha nos pontos, que às vezes precisa de um pontinho ou outro, tanto embaixo quanto na questão de cesárea. Orientar aleitamento, porque orientação de aleitamento, ela não é só parte da pediatria, ela é parte também da continuidade do pré-natal. Aí, no caso, já um pós-natal, digamos assim, pós-natal, né? A gente perguntou pré-natal porque só pela continuidade, segue, né? Mas já faz parte do cronograma. E a gente já inicia o cronograma de consultas, casa com o cronograma de consultas da pediatria. Da pediatria, da puericultura. Justamente. Importantíssimo acompanhar o bebê, peso, né? Se está evoluindo bem, reflexo, né? Tanta coisa a gente pega ali, às vezes, no comecinho, não é mesmo? Então, é muito importante. E nós temos, né? Na rede, a puericultura, né? Que só eu tô há 30 anos, né, André? Fazendo pediatria e puericultura. Tá fazendo as puericulturas dos filhos, já até entreguei a idade aqui, mas tudo bem, não tem problema não, não tem problema não. Em termos de vacina,
vacina e vitamina, né? Você já fala dos dois rapidinho aí, que nós estamos bem no finalzinho. As gestantes têm que tomar vacina, quais vacinas? Vacina, a dupla adulto, DTPA, né, que é a dupla adulto acelular para gestante a partir da 20ª semana de gestação. Hepatite B, se o esquema vacinal dela não estiver ok. Influenza, que é a vacina da gripe, em qualquer época do ano, em qualquer estágio da gravidez, ela já vai lá e já toma, tá? Febre amarela, tá super em alta, gestante não toma, a não ser que ela vá para uma área de risco. Em relação às vitaminas, a gente suplementa com ácido fólico, sulfato ferroso, a literatura traz 0,4 microgramas, o que nós temos na rede de 5 miligramas. Mas não há contraindicações na literatura até atualmente. Do ácido fólico. O que o ácido fólico evita? O ácido fólico ajuda a formar a cabecinha do neném, o tubo Sim, neural. O tubo neural. Então ele é indicado até as 12 semanas de gestação. E o sulfato ferroso porque a gestante já tende a ter uma anemia mesmo, pela diluição do sangue e outras coisas. E aí ela usa o sulfato ferroso para poder equilibrar essa questão da anemia. Tem gestante que acha que tem que tomar todas as vitaminas do mundo, mas muita vitamina também não é recomendado. Por isso, vá primeiro ao pré-natal. Vitamina A, inclusive em excesso, pode causar malformações fetais. Exatamente. Gente, vocês estão vendo, né? Até vitamina, não, tá tomando uma vitamina lá, todo mundo toma. Pelo amor de Deus, até vitamina em excesso pode dar problema, né? Pode dar excesso de hipervitaminose, tem doença hipervitaminose, é isso aí. Então, é sempre procurar mesmo a orientação do médico, dos profissionais, da enfermagem, procurar para poder ter uma vida saudável, equilibrada, se cuidar. Eu falo, gente, se cuidar é se amar, viu? É se amar. Então, e se amar é realmente você procurar fazer a prevenção e a promoção à saúde, que é o que nós temos que trabalhar. A doença está aí, tudo bem, temos que cuidar, mas nós temos que mudar. Nós temos que mudar esse valor. A promoção e a prevenção é muito mais importante. Muito. O melhor remédio, o melhor medicamento que existe chama-se prevenção. Não tenham dúvida disso em todas as situações. E pré-natal, não preciso nem mais falar mais nada, né? Como é importante o pré-natal. Então, as vacinas, já falamos das vitaminas. E, por último, atividade física. O que vocês orientam, né? Ela pode fazer atividade física, ela deve fazer, e que tipo de atividade física, qual época, como é que é? Se você não é uma gestante restrita, que tem que ficar de repouso absoluto, você pode fazer atividade física. Qual? Caminhadas, atividades moderadas. Aeróbica? Aeróbica, não. Se você já era uma pessoa que fazia atividades intensas antes de engravidar, você vai diminuir para atividades moderadas. E se você era sedentária, não precisa continuar sedentária. Faça uma caminhadinha, meia hora, 3 vezes por semana é o suficiente. Interessante que eu trouxe aqui a Larissa, fisioterapeuta, que faz fisioterapia pélvica. Né? As pessoas assistiram o programa. Então, ela falou muito dessa questão de preparar, né, o períneo, né, a musculatura ali pélvica para o parto. Agachamento em casa, e tudo. Isso. Mas isso nem seria uma atividade física, é uma atividade mais lúdica, recreativa. Um agachamento, mas que prepara. Nossa, viu? Ajuda infinitamente. Façam agachamento em casa. Sob orientação, pelo amor de Deus. Lógico. André, eu acho que deu, né, pra gente orientar as pessoas sobre tudo. Eu quero agradecer mais uma vez, parabenizar pelo trabalho, não só seu, como de toda a equipe, né, porque nós temos que trabalhar em equipe. Em equipe nós vamos conseguir chegar a uma situação de excelência. Sozinho ninguém vai a lugar nenhum, não adianta pensar que não vai, né? Então o médico precisa da enfermeira, a enfermeira precisa do médico, precisamos das técnicas, precisamos... Enfim, da fisioterapia, precisamos da nutricionista, precisamos da psicóloga, nós precisamos de todo mundo. Todo mundo é importante nesse contexto da prevenção e da promoção à saúde. Quero que você leve uma lembrança do programa, o coração, com certeza, viu? Eu vou guardar com muito carinho. Tá? Desse papo gostoso que nós tivemos aqui, tá bom? Leva lá, um abraço a todos. Quero agradecer mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. Proximamente aí nós trazemos você de novo para falar de outro assunto, né? Que afinal atende tudo, né? A enfermeira, mas eu quis trazer a André porque ela realmente ama, domina esse assunto do pré-natal, também enfermeira obstetra, né, André? Gosto bem. A vocês um grande abraço, agradecer muito, muito mesmo pela audiência, pelo carinho, né? As pessoas me perderam aí na mudança de emissora. Estou aqui, gente, na TV Pós, todo domingo 19h30, horário ótimo, né? Horário aí para vocês sentarem e assistir o programa Saúde em Seu Lar, dizer que eu faço com muito carinho mesmo, porque eu quero fazer diferença na vida de todos vocês,
que vocês sejam saudáveis e principalmente bem informados. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus e até a próxima semana, claro, se assim Ele permitir. Um abraço.